Olá pessoal, esta aula é sobre a implementação de tarefas em sistemas pequenos. Trata-se do capítulo 7 do livro. E o seu objetivo é responder a esta pergunta: como tarefas de tempo real podem ser implementadas em um sistema simples? O tempo de resposta de uma tarefa está diretamente associado com como esta tarefa é implementada. Então, depende da organização dos fluxos de execução dentro do sistema e o design geral do sistema. A implementação de tarefas em sistemas computacionais simples é principalmente feita de três formas diferentes: executivo cíclico, laço principal com interrupções e microkernel simples. Nessa primeira parte do capítulo, nós vamos trabalhar a implementação de tarefas como executivo cíclico. Os sistemas mais simples podem ser construídos de maneira que, embora exista um único fluxo de controle no sistema, a gente pode criar a ilusão de várias tarefas. Nós temos, na verdade, um grande laço que sempre é repetido periodicamente. Executivo cíclico normalmente trabalha com coisas periódicas e ele é um escalonamento dirigido por tempo, né? Clock Driven Scheduling. Por quê? Porque a decisão de executar esta ou aquela tarefa é totalmente definida pela passagem do tempo. Esse laço que constitui o executivo cíclico, ele é repetido, como falei antes, periodicamente. Então, a gente pode ter uma programação desse tipo aqui. Vamos supor que o nosso executivo cíclico é repetido a cada 40 milissegundos. Então, eu tenho aqui um laço, um loop infinito, né? While true, onde eu espero o próximo ciclo maior iniciar. A gente chama esse período de 40 milissegundos, onde tudo se repete, de ciclo maior. E uma vez que inicia esse ciclo maior, eu executo a tarefa 1, a tarefa 2, a 3, 4, a tarefa 5. Observem que a tarefa nada mais é, no meu exemplo, de uma função C, que é chamada dentro desse laço que define o escalonamento do executivo cíclico. Esse exemplo, então, né, a gente tem 5 tarefas, cada uma mapeada para uma função. O tempo de execução de cada tarefa pode ser diferente, né? Cada tarefa pode fazer algo bem diferente dentro do meu sistema, porém todas elas executam com o mesmo período, que é o 40 milissegundos, porque a cada 40 milissegundos eu dou uma volta no loop e executo uma vez cada tarefa. Eu preciso garantir que, se eu somo os tempos de execução das 5 tarefas, mesmo no pior caso, este valor não ultrapasse 40 milissegundos, que é o tempo que eu tenho para executar o laço como um todo. Esse tempo maior, né, onde tudo se repete, ele é chamado de ciclo maior ou major cycle. Aqui nós temos um diagrama de tempo. Observem que no eixo X nós temos o tempo. Quando o período inicia, a gente executa a tarefa 1, 2, 3, 4, 5 e aí fica esperando até que inicie um novo ciclo maior, onde se repete T1, T2, T3, T4, T5. O tempo das tarefas é diferente de uma para outra, ele pode variar. O que não pode é, no pior caso, a soma dos 5 ultrapassar o ciclo maior de 40 milissegundos. Tarefas podem ter períodos diferentes, né? Por exemplo, eu tenho uma tarefa que executa a estratégia de controle de um motor elétrico, a qual requer uma frequência maior do que, por exemplo, a tarefa que atualiza o display. Então, vamos supor agora que o nosso sistema com 5 tarefas, nesse sistema elas possuem períodos e tempo de execução diferentes. Então, aqui a tarefa 1, ela tem um período de 20 e, no pior caso, precisa 8 unidades de tempo de processamento.
A tarefa 2 também tem um período de 20, porém, no pior caso, requer 7 unidades de tempo, e assim sucessivamente. A tarefa 5 é a tarefa mais lenta, ela tem um período de 80 e, no entanto, ela é rapidinha para executar. No pior caso, gasta apenas 2 unidades de tempo. Neste caso, como é que eu faço para compor no executivo cíclico 5 tarefas as quais possuem um período distinto? A gente passa a usar o que é chamado de ciclo menor, ou minor cycle. Eu vou dividir o ciclo maior em um número inteiro de ciclos menores. Ainda, a cada ciclo maior, tudo se repete. Porém, dentro dele, eu passo a ter distintos ciclos menores. Então, agora tenho a nova versão do código. O ciclo menor tem 20 milissegundos. E eu tenho o ciclo maior, que é o loop completo. Dentro desse ciclo maior, eu tenho 1, 2, 3, 4 ciclos menores. O que significa espera próximo ciclo iniciar? Ciclo menor. Ora, se eu quero cada ciclo menor a cada 20 milissegundos, eu vou precisar de um relógio de tempo real, obviamente. E essa função aqui nada mais é do que ficar num loop, olhando o relógio, esperando a hora certa de começar o ciclo. Então eu fico num loop, posso usar tratador de interrupção também, para timer, né? Mas o que importa é, eu vou ficar esperando num loop até a hora de começar o ciclo menor, no caso. No primeiro ciclo menor, eu vou fazer a tarefa 1, a tarefa 2 e a tarefa 3. Aí, espera um novo ciclo menor. Quando então fazemos tarefas 1, 2, 4, 5. Espera um novo ciclo menor. Espera, né, até chegar a hora certa de cada ciclo menor com 20 milissegundos. Executa a 1, a 2 e a 3 e finalmente no último ciclo menor a tarefa 1, a tarefa 2 e a tarefa 4. O período agora de cada tarefa é respeitado. Por exemplo, a tarefa 1 tem um período de 20 milissegundos. Ela é executada a cada ciclo menor, portanto, a cada 20 milissegundos. Perfeito. Depois, a tarefa 5, ela requer um período de 20 milissegundos. Desculpe, 80 milissegundos. Então, 20 mais 20 mais 20, 80, esse é o ciclo menor, 4 vezes, resultando no ciclo maior, e, portanto, nós temos que a tarefa 5 executa uma única vez em todo o ciclo maior. Por quê? Porque ele se repete a cada 80 milissegundos. Né? 20, 20, 20, 20, a cada 80 milissegundos o ciclo maior repete. A tarefa 5 executa uma vez e, portanto, ela tem um período de 80 milissegundos. Se eu pegar a tarefa 3 requer um período de 40 milissegundos. Então, ela é executada uma vez aqui e outra vez aqui, 2 vezes. Por quê? Porque ela passa, então, a ser executada uma vez a cada 40 milissegundos, como é requerido para ela. Tipicamente, o valor do ciclo maior, o período geral do executivo cíclico, é o mínimo múltiplo comum dos períodos, ou que é chamado de hiperperíodo. Aqui, se vocês forem observar os números, o mínimo múltiplo comum é 80 e, portanto, o ciclo maior demora 80 milissegundos. Essa é uma situação bastante conveniente, porque todos os períodos são múltiplos entre si, o que significa que o mínimo múltiplo comum é o maior valor. É uma situação bastante confortável. Quando os períodos são muito variados, o mínimo múltiplo comum tende a ser um número maior. O ciclo menor, a duração do ciclo menor não é tão fácil definir.
Uma duração conveniente, quando possível, é o máximo divisor comum dos períodos. Se eu for voltar aqui, eu posso observar que o máximo divisor comum dos períodos é 20. E neste caso, um ciclo menor de 20 milissegundos foi capaz de compor de forma conveniente todas as tarefas. Nem sempre é assim. Embora a duração do ciclo maior seja sempre o hiperperíodo, o mínimo múltiplo comum dos períodos das tarefas, o ciclo menor precisa ser ajustado. A gente parte do máximo divisor comum, mas nem sempre o valor é possível e é necessário algum tipo de ajuste. Aqui nós temos então a figura na linha do tempo referente a este código aqui. Nós temos o ciclo maior 80 milissegundos, o ciclo menor 20 milissegundos, repetido 4 vezes. No início do ciclo menor, a gente passa a executar as tarefas T1, T2, T3, T1, T2, T4, T5, etc., como definido anteriormente. De novo, eu tenho que ter certeza que os tempos de execução, no pior caso, das tarefas contidas em um ciclo menor, jamais ultrapasse a duração do ciclo menor. Se eu voltar àquela tabela e observar o tempo de execução, no pior caso, das tarefas, eu posso somar o tempo de T1, T2 e T3 e vou chegar ao número 19. Portanto, o ciclo menor tem 20 milissegundos e eu estou executando aqui tarefas que, no pior caso, vão gastar 19 milissegundos. Então, tá bom, tá abaixo e ainda me sobra 1 milissegundo aqui. O nosso ciclo menor 2 ficou lotado, somando isso dá 20 milissegundos, mas tudo bem. Aqui novamente vai sobrar 1 milissegundo e T1, T2, T4 coletivamente precisam, no pior caso, 18 milissegundos. Portanto, eu tenho uma sobrinha ainda de 2 milissegundos no último ciclo menor. Lembrando sempre que chegou aqui, volta para o início, o ciclo maior repete. Uma tarefa com tempo de computação grande pode ser difícil de se ajustar, porque se eu tenho uma tarefa com tempo de computação, tempo de execução muito grande, ela pode não caber dentro de um ciclo menor. E isso é um problema, porque a cada ciclo menor eu fecho as tarefas em execução. Uma técnica possível é pegar a tarefa que não está cabendo no ciclo menor e dividi-la em duas partes. Eu pego a tarefa e vou lá no código fonte dessa tarefa e parto ele ao meio, divido em duas partes. As duas novas tarefas vão ter o mesmo período da tarefa original, no entanto, o tempo de computação vai ser metade para cada uma delas. Então, esse tipo de divisão facilita a organização dos ciclos menores. Eu pego a tarefa grande, não cabe num ciclo menor, eu divido ela em duas partes, coloco, por exemplo, uma parte aqui e uma parte aqui. Qual que é o período? O período é o período, no caso do ciclo maior, no período que estiver aparecendo aqui. Mas o tempo de execução vai ser a soma da primeira parte com a soma da segunda parte. Então, isso vai me ajudar a chegar a valores melhores para a duração dos ciclos menores. Como dito antes, a função espera próximo ciclo menor iniciar representa uma espera até que o ciclo menor corrente termine e a gente possa iniciar o próximo ciclo menor. Pode ser um laço que fica lendo constantemente um relógio de tempo real, ou mesmo um tratador de interrupção de timer que vai esperar pela interrupção programada no timer. De qualquer forma, qualquer tempo gasto nesta função, ele deve ser somado ao tempo total de execução do ciclo menor. Afinal, é um tempo que é gasto do processador também. Como nós vimos antes, é comum
sobrar algum tempo no final de cada ciclo menor. No nosso caso, nós tínhamos sobras de 1 milissegundo, 2 milissegundos, tinha um ciclo menor que estava completo. Esse tempo que sobra pode ser aproveitado para fazer outras coisas. Por exemplo, se eu tenho tarefas que não são de tempo real, eu posso executá-las durante esse tempo restante, uma vez que não há compromisso com deadlines destas tarefas, elas não são de tempo real. É preciso também lembrar que os tempos previstos no executivo cíclico são para o pior caso, e normalmente as tarefas não executam o pior caso, elas fazem uma execução típica que é mais rápida. E isso gera sobras ao final do ciclo menor que também podem ser aproveitadas. A gente chama de tempo ganho, gain time, todo aquele tempo de execução reservado para uma tarefa, porém não gasto por ela. Eu reservo o pior caso, ela executa o caso típico, essa sobra é o tempo ganho, é o gain time, que eu posso ser usado para outras tarefas de não tempo real também, por exemplo. Caso o tempo alocado para o ciclo menor tenha terminado e ainda existe código de tarefa para executar, eu digo que ocorreu um overrun do ciclo menor. Claramente um erro de projeto, porque isso não deveria acontecer. O que se pode fazer neste caso? Uma abordagem simples é continuar a execução das tarefas. Lembrem-se que existem folgas ao final de cada ciclo menor e, quem sabe, essa folga ao final do ciclo menor seja suficiente para compensar o erro no projeto que levou ao overrun. No caso de sistemas críticos, a ocorrência do overrun representa uma grave falta temporal, porque a tarefa vai possivelmente perder o seu deadline. Eu posso detectar isso se, por exemplo, eu colocar uma interrupção de timer ao final de cada ciclo menor, a qual serve para indicar o início do próximo ciclo menor, mas também, caso uma tarefa ainda esteja em execução, serve para indicar, ocorreu uma falta temporal. Nesse caso, eu posso realizar algum tipo de tratamento de falta. Por exemplo, o painel do equipamento pode ligar uma luz vermelha indicando um defeito no equipamento. Eu posso enviar um e-mail para o fabricante, caso eu esteja conectado na internet. Eu posso reinicializar o equipamento. Eu posso chavear o equipamento para um modo de operação de segurança, onde as ações físicas perigosas são desligadas. Eu posso fazer um desligamento controlado do equipamento, vai depender do tipo de aplicação que a gente está falando. Essa construção da tabela, o planejamento da execução em ciclos menores e ciclos maiores, pode ser feito manualmente no caso de sistemas pequenos e simples. Estes exemplos que nós vimos com 5 tarefas, a gente pode, com facilidade, imaginar ali que ciclo menor usar e em qual ciclo menor colocar cada tarefa. Agora, se eu começo a ter, por exemplo, 20, 30 tarefas, dezenas de ciclos menores dentro do ciclo maior, fica muito complicado fazer isso manualmente. Existem soluções baseadas em meta-heurísticas, como busca tabu, algoritmo genético, recozimento simulado, as quais eu posso usar para buscar uma solução do tipo qual tarefa executo em qual ciclo menor, as quais resolvam este problema para mim. Ainda na feitura da tabela do executivo cíclico, podem existir objetivos secundários. O que é isso? Eu tenho que cumprir os períodos e os deadlines da tarefa, esses são os objetivos primários, porém, além disso, eu tenho outros objetivos, como, por exemplo, distribuir as folgas uniformemente entre os ciclos menores. Como eu estou usando
por exemplo, as folgas para tolerar overrun, a distribuição uniforme delas é importante. Não adianta eu ter um monte de folga num ciclo menor e nenhuma folga em um outro ciclo menor. Se ocorre um overrun neste ciclo menor que eu não tenho folga, já não tenho mais a tolerância a esta falta. Também, em alguns sistemas de controle, é muito importante que a tarefa ela sempre termine periodicamente. Não só execute periodicamente, mas o instante de conclusão da tarefa, o qual é associado, por exemplo, ao comando de um atuador, que este comando do atuador seja realmente periódico. Então, eu posso acertar a tabela para obter este tipo de efeito. A maior vantagem do executivo cíclico é a simplicidade. Eu implemento tarefas como funções e eu tenho um enorme determinismo temporal. Para saber quem executa quando, basta inspecionar a escala que a tabela gera. Para saber se todos os deadlines são cumpridos, basta inspecionar a escala. Então, em sistemas críticos, onde catástrofes podem ocorrer no caso de perda de deadline, o executivo cíclico mesmo hoje em dia, a escolha favorita dos engenheiros. O problema é que o executivo cíclico ele também apresenta diversas limitações, por isso ele não é indicado para todos os cenários. Por exemplo, o período das tarefas deve necessariamente ser múltiplo do tempo de ciclo menor. Então, isso já me dá uma limitação aí. É muito difícil incorporar tarefas com períodos muito longos, porque isso gera dificuldade na hora de definir o ciclo maior e o ciclo menor. Tarefas que atendem situações de emergência são difíceis de colocar, porque uma tarefa de emergência é uma tarefa que eu não sei quando vai acontecer, mas quando acontece, quando ela chega, eu preciso executá-la imediatamente, é uma emergência. E aí, como é que eu faço para colocar isso na escala do executivo cíclico? Portanto, o executivo cíclico funciona muito bem quando todas as tarefas são periódicas e ainda elas têm um deadline igual ao período. Não é uma restrição absurda, dado que, por exemplo, tarefas que implementam controle realimentado são normalmente desse tipo. Porém, tarefas esporádicas ou tarefas periódicas com um deadline bem apertado são difíceis de serem acomodadas. Portanto, a gente diz que o executivo cíclico não é uma solução flexível. E eu posso forçar a barra fazendo reservas pesadas de tempo na escala para atender estas situações, porém o resultado é que eu gero uma enorme ociosidade no sistema. Uma outra limitação do executivo cíclico é que a programação das tarefas deve ser muito cuidadosa. Por quê? Imaginem o exemplo de um teclado. Eu tenho uma tarefa responsável por ler o teclado, que é colocada em um ou mais ciclos menores da escala de execução, como todas as tarefas. Quando essa tarefa executa, ela acessa diretamente o controlador do teclado e verifica se uma tecla foi acionada ou não. Em caso afirmativo, a tecla é lida do controlador de teclado e processada. Observem que isso é pooling ou polling. A tarefa, a cada ativação, vai lá fazer essa verificação. Não existe uma função bloqueante como um scanf. Quando eu programo em C normalmente, eu uso um scanf, a minha tarefa bloqueia até que algo seja teclado. É assim que funciona normalmente.
eu não tenho isso daqui. Eu não posso bloquear, porque eu vou bloquear o executivo cíclico inteiro, não existe isso. Portanto, a programação da entrada e saída é mais complexa. Quando a gente programa de maneira que a tarefa bloqueia até a conclusão da operação de entrada e saída, a gente diz que isso é entrada e saída síncrona. A entrada e saída síncrona é isso. A tarefa chama o scanf e bloqueia até que o scanf retorne ao teclado. É a forma como a imensa maioria dos programas são construídos. E é muito mais fácil programar assim e é mais legível também, porque eu sei que no meu programa em C, na linha abaixo do scanf, o scanf já está concluído. Mas, relembrando, eu não tenho isso no executivo cíclico. No executivo cíclico, eu sou obrigado a usar entrada e saída assíncrona. O que é isso? A tarefa pergunta, teclou algo? Sim, não. A resposta é imediata e a tarefa segue executando. Ela não bloqueia esperando pelas teclas, no caso aqui do meu exemplo. Para saber se uma dada operação de entrada e saída comandada no passado, por exemplo, um write passado foi concluída, eu tenho que ler alguma variável, algum registrador de algum periférico. Então, as tarefas de entrada e saída assíncrona, elas dão os comandos e passam a bola para outras tarefas. Aí, no futuro, elas voltam para verificar se deu certo ou não aquele comando. A programação com entrada e saída assíncrona é mais difícil, mais sujeita a erros e uma manutenção muito mais custosa porque o código é mais complexo. Finalmente, o executivo cíclico puro ele não inclui tratadores de interrupção. No máximo, eu tenho uma interrupção do timer para indicar o final de um ciclo menor. Isso limita a programação. Normalmente, quando a gente pensa principalmente em microcontroladores, tempo real, a gente pensa em colocar as ações urgentes associadas aos tratadores de interrupção. Mas não, no executivo cíclico, todos os sensores precisam ser amostrados por tarefas naquele momento que a escala de tempo do executivo cíclico indicar. Portanto, a resposta aos eventos externos urgentes é bem mais lenta do que seria com tratadores de interrupção. Lembrando, executivo cíclico é excelente quando tudo é periódico e deadlines relativos são iguais aos períodos, porém ele tem problema quando eu preciso dar resposta rápida a eventos urgentes. Pessoal, para este capítulo nós teremos 3 vídeos e aqui nós chegamos ao final da primeira parte.